Calaança, a fusão com o espírito nos tempos da revelação. Pérez Cart Figueiras. Parte 4. O envelope da alma, os corpos sutis e os 7 selos. O ovo da alma, os corpos sutis. A prana e as 3 camadas principais do ovo da alma. Agora vamos nos concentrar em entender os diferentes corpos ou revestimentos que formam o ovo da alma. Estas camadas permitem-nos densificar no mundo físico e, ao mesmo tempo, abrir-nos à vibração da luz crística. Quer queiramos quer não, sempre carregamos os corpos sutis conosco, mas a cultura ocidental perdeu seu conhecimento. Embora a medicina e os cientistas mais modernos descartem essa realidade, ela não impede sua existência. É como se tivéssemos a intenção de observar e atribuir todas as funções apenas ao corpo físico, quando as causas que originam a vitalidade do corpo, pensamentos e emoções são dadas pelo estado dos corpos sutis. Na verdade, existem tantas coberturas que algumas assimilaram-no às camadas de uma cebola. Para começar com uma descrição simples, agruparemos as diferentes camadas em 3 corpos principais: o corpo físico, o corpo astral e o corpo causal. Algumas páginas mais tarde faremos uma descrição mais detalhada das mesmas. O corpo físico que todos conhecemos é o veículo terrestre formado pela matéria densa da Terra. É o que nos permite agir e mover-se nesta dimensão dentro dos seus parâmetros. É o corpo de ação e vontade que pertence a Gaia e retornará a ela quando a abandonarmos. A menos que o ressuscitemos e o transformemos em luz pura. O corpo astral, que também é chamado de corpo de desejo, compreende várias camadas, incluindo as camadas mentais e emocionais. É o corpo que usamos para viajar quando dormimos e onde os desejos, medos, traumas e projeções que experimentamos no estado de vigília e sono são mantidos. Está ligado ao mundo dos sentimentos e sensações. É também responsável pela circulação da energia vital no corpo físico e determina o seu estado de saúde. O corpo causal é a última camada do ovo da alma, onde as memórias kármicas desta vida e encarnações passadas são armazenadas. Todas as manifestações que ocorrem nas camadas mais densas têm sua causa na cobertura causal, que está relacionada com o mundo das ideias puras, mente e arquétipos. Prana é toda a energia e consciência que temos dentro do ovo da alma. Os corpos sutis, incluindo o corpo físico e todos os seus órgãos, são criados e sustentados pela energia do prana. É nas coberturas mais sutis onde as disfunções começam a se originar que mais tarde afetarão o corpo físico. O medo, o controle, o egoísmo, os vazamentos emocionais e, basicamente, a incapacidade de integrar e viver a presença unitária de luz que somos, faz com que os corpos sutis manifestem todo tipo de desequilíbrio. A causa principal é que aderimos a falsos pensamentos e emoções que nos dividem internamente. Quando perdemos a presença unitária, todos os tipos de patologias podem se manifestar dependendo da natureza e origem da disfunção. Quando ignoramos a mensagem que vem de qualquer órgão do corpo, é como se o isolássemos do resto e acabássemos gerando câncer ou doença degenerativa. Se fôssemos capazes de permanecer na unidade de luz que somos, não conheceríamos a doença. Todos os bloqueios que nos afetam estão localizados nos corpos sutis. Por outro lado, o corpo da eternidade permanece sempre perfeito e não é modificado pelo que vivemos na encarnação. O corpo físico é a última camada que tem de sofrer a nossa inconsciência e quando surge uma doença ou lesão, somos forçados a observá-la e curá-la. Até agora temos sido arrastados durante anos por pensamentos negativos e emoções, mas isso já não é possível devido à chegada maciça da luz. Agora todas as incompatibilidades se materializam em questão de dias ou semanas. Como vimos, devido à falsificação e fechamento do sistema solar, as camadas sofreram uma privação de luz e não fomos capazes de usá-las em sua plenitude.
Isso é porque por muitos milênios nós tivemos que aprender a mover-se praticamente somente com as camadas mais baixas. O funcionamento dos corpos sutis foi alterado e nos acostumamos a viver com muito pouco prana. A quinta luz crística dimensional não faz diferença entre um bom prana e um prana degenerado. Só conta a abertura e o abandono que temos para com o amor divino. Portanto, não há limites de idade ou de saúde para viver a fusão com o corpo da eternidade. No entanto, será sempre mais agradável poder receber as partículas adamantinas em corpos sutis em bom estado. De fato, manter uma energia vital saudável nos permitirá acolher a descida do espírito à camada mais densa do corpo físico e facilitará a transmutação do DNA em nível celular. A energia vital e as linhas predatórias. A energia vital do prana que circula pelos nadis, as veias energéticas dos corpos sutis, é o que determina a nossa vida na encarnação. O fogo vital pode ir desde as manifestações mais limitantes e egocêntricas, como o medo ou a violência dos primeiros chakras, até os estados de transcendência da personalidade e a fusão com a alma nos selos do peito, pescoço e cabeça. É por isso que mais tarde iremos propor alguns exercícios e técnicas simples para fazer circular a energia vital de baixo para cima da nossa coluna vertebral. O corpo astral ou corpo de desejo é uma das camadas que mais pode condicionar a recepção da luz vibratória e a assimilação celular do espírito. Se nos deixarmos absorver permanentemente pelas emoções e projeções do plexo solar, entraremos nas nuvens astrais onde é impossível encontrar a serenidade e a paz do coração. Isso acontece porque perdemos a conexão com a terra e o céu, e nos deixamos levar pelas forças que se alojam logo abaixo da parte diafragmática, na altura do fígado e do baço. Funcionamos então sob o impulso da energia astral que nos absorve e nos faz agir sob pressão, em condições de estresse onde a consciência é limitada. Perdemos o centro cardíaco e também a respiração. Essas forças astrais, que denominamos linhas predatórias, nos levam a pensamentos e emoções insalubres que podem nos levar a todo tipo de vícios, degenerações de desejos e, nos piores casos, a posses demoníacas e loucuras mais estranhas. Por esta razão, se quisermos começar a sair das predações, devemos tentar manter estável a conexão céu-terra e a circulação de energia ao longo de toda a coluna vertebral. É um primeiro passo que nos ajudará a não sermos sugados pelas energias de projeção externa. Basicamente, os arcontes podem seduzir almas que se apropriam da luz para uso egocêntrico, pois estas pessoas dão a sua energia em troca de supostos benefícios materiais ou espirituais. Portanto, se formos muito vaidosos, vingativos ou se formos demasiado longe na procura da vaidade, teremos de nos acalmar um pouco e colocar estas energias sedutoras no seu lugar, se não quisermos acabar ao seu serviço. Se nos expressarmos naturalmente, sem os interesses, controles e medos do ego, as energias predadoras não encontrarão nenhum gancho para nos pegar. Portanto, não devemos ter medo de mostrar nosso lado humano como ele é, de desejar coisas agradáveis ou de reprimir nossos sentimentos e emoções. Pelo contrário, trata-se de acolher e viver tudo o que nos é apresentado, dia após dia, sem resistência, sem julgar o que sai de nós ou o que nos acontece. Com esta postura desapegada e neutra, seremos capazes de integrar e compreender melhor o que vivemos. Tudo vem através da luz e, por mais negativa que nos possa parecer, as circunstâncias adversas parecem facilitar o nosso encontro com a essência do amor que somos. Se nos fecharmos em nosso castelo, seremos como muitos espiritualistas que negam seu lado humano e acabam perdendo sua alegria e conexão com o corpo físico. É uma questão de unir o homem e o espírito, não de destruir o homem e que o espírito não tem lugar para descer. Se mantivermos uma boa circulação céu-terra na coluna vertebral, com os centros do coração e da cabeça ativos, evitaremos que as forças predatórias se apeguem ao plexo solar e bloqueiem o diafragma.
do amor e sabedoria, as nossas inclinações, desejos e vontades de viver serão expressos naturalmente. Nada nos impede de apreciar a nossa refeição favorita ou um bom croissant de chocolate. Quando o coração de fogo é o rei do templo, podemos experimentar os desejos que são sem nos dissociarmos do amor que somos. Não devemos depender da satisfação dos desejos de nosso contentamento, é claro que não, mas devemos deixar que nossos gostos e inclinações vivam sem nos apegarmos a eles. Basicamente, trata-se de não ser dominado ou cair em padrões viciantes e, ao mesmo tempo, desfrutar em plena consciência os prazeres que acompanham o corpo astral ou de desejo. Assim faremos a transcendência pela luz do corpo de desejo e não pela negação ou julgamento que leva a matar-se a si mesmo. E, como dissemos, uma rendição de nossos aspectos mais animais e viscerais, desde as duas estratégias de proteção e sobrevivência, até a unidade de vibração do coração. Acolher a luz vibral é muito simples. Não devemos fazer nenhum truque de magia, nem evitar nossa parte de sombra, nem negar os impulsos que vêm do corpo de desejo. Nós simplesmente temos que dar espaço para que o fogo da vida limpe todos os corpos sutis e deixe que a inteligência da luz dirija a regulação do prana. A mente aberta, a paz e a leveza serão os verdadeiros frutos e indicadores quando a luz não estiver presa nos bloqueios da camada astral. Os 5 coxas da alma. Agora veremos em detalhe as camadas ou coxas da alma que trabalham de forma entrelaçada para dar consistência ao ser humano. Cada coxa é especializada em certos selos e permite experimentar estados específicos de consciência. Quando acessamos a última camada causal e o corpo da eternidade, todos eles se harmonizam e percebemos a vida de forma unificada, além da ação-reação. 1. Annamaya Kosha, corpo material, físico. O nome sânscrito significa cheio de comida ou matéria manifesta. O nosso corpo físico está sujeito à gravidade e à entropia. É também um milagre que o espírito pode manifestar na densa matéria de carbono. É necessário dar-lhe vida e acender seu fogo com a ativação da próxima camada energética. Precisa da presença do corpo crístico ou do nosso eu superior para poder mover-se por todo o espectro eletromagnético. 2. Pranamaya Kosha, corpo vital e respiratório, emoção, astral. O corpo da energia vital ou prana é aquele que trabalharemos com as respirações e exercícios do Kriya Yoga. Vai ajudar-nos a desbloquear a circulação do prana e a limpar o nadis. É feita de matéria astral e ainda está sujeita à gravidade e à entropia. Pode ficar bloqueado no segundo selo quando se acumulam emoções e desejos que não foram elevados ao coração. Permite a ativação de frequências musicais, e nos estados mais altos pode manifestar vários incêndios e chamas. Quando esta coxa é liberada do segundo selo e funciona corretamente, podemos facilmente passar para a quarta e quinta capa. 3. Manamaya Kosha, corpo mental do intelecto e da razão, astral. É o corpo diretivo que atua como ponte ou fronteira entre as duas primeiras coberturas e as duas últimas. Nela encontramos a mente racional, reflexiva e limitada, e também a capacidade de discernir e sair da ignorância. Portanto, é nesta camada que podemos estagnar nos mundos mentais astrais inferiores quando abrimos a alma egoísta ou nós abrimos a influência do mundo divino que nos vem das camadas superiores. Quando permitimos que esta camada deixe as sensações e pensamentos ilusórios, começamos a nos introduzir na experiência direta da luz. É a porta para a libertação e divinização da alma. 4. Vijnanamaya Kosha, corpo de intuição e sabedoria, causal. A primeira das duas camadas do corpo causal pertence ao conhecimento e à sabedoria. Aqui é revelada a verdadeira identidade do ser como alma e a capacidade de observar e conhecer para além de toda a projeção ilusória. É onde são guardados os arquivos das nossas vidas e encarnações.
prepara todas as camadas anteriores para unir o ovo da alma ao corpo crístico. Ele nos guia para o fogo interior e nos liberta da escravidão das duas primeiras camadas. Permite-nos ser o testemunho dos seres de luz e começar a distinguir entre as luzes da quinta dimensão e as luzes astrais das faixas de interferência. 5. Anandamaya Kosha, corpo de alegria, causal. É o veículo de iluminação e êxtase da alma, onde se produzem grandes emanações de amor. Quando o corpo de alegria é ativado, todos os outros corpos sutis são vivificados e um vínculo de funcionamento unitário é instalado entre eles. Ele equilibra as 72 áreas da mente e é a casca do ovo, o último limite para fundir-se com a luz do espírito. Permite-nos limpar todas as camadas para podermos usar a veste branca mencionado no livro das Revelações. Uma vez que tenhamos acesso à última camada do ovo da alma, o corpo de alegria, podemos abrir-nos à fusão com o espírito. O corpo da eternidade não é outra camada do ovo, mas toda uma nova estrutura independente em outro nível de frequência que se manifesta em torno das 5 camadas anteriores e completa a purificação e preparação para a ascensão. Representa a partida de toda a dualidade e o retorno às moradas múltiplas do Pai, onde se despertam as 12 virtudes da Jerusalém Celeste. Quando encarnamos o corpo crístico, os cristais etéricos aparecem em nossa cabeça, coração, sacro, mãos e pés. Como vimos, a alma pode ficar presa na sua dualidade e projeção ou abrir-se à luz divina, recuperando conhecimento e alegria, para acabar por dissolver-se na unidade do corpo da eternidade. É a terceira camada, o Manamaya Kosha ou o corpo mental astral, que atua como limite e que decidirá se nos concentramos apenas na individualidade e na carreira efêmera da alma na matéria, ou se nos abandonamos à luz e nos abrimos para descobrir a origem de nossa natureza de amor, sabedoria e êxtase, ativando os processos de redenção. Só com o nosso abandono consciente podemos abrir a terceira camada. Temos de ser suficientemente corajosos para nos livrarmos das nossas crenças limitadas e permitir que a luz unitária remodele a percepção dual. Quem conseguirá abrir os 7 selos? A libertação da alma. Os 7 selos e suas funções. Depois vi na mão direita daquele que está assentado sobre o trono um documento escrito antes e depois e fechado com 7 selos. Vi também um anjo poderoso exclamando com todas as suas forças: quem é digno de quebrar os selos e abrir o documento? Mas nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o documento e ver o que ele dizia. Vendo que não encontravam ninguém digno de abri-la e ler o que ela dizia, chorei de coração. Mas um dos anciãos me disse: não choreis. Prevaleceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele abrirá o documento e os seus 7 selos. Livro de Apocalipse do Apóstolo São João. Quem será digno de abrir o documento? É Cristo quem veio furar os 7 selos e sentou-se por um tempo para ler-nos o pergaminho do fogo. Escreveu em sua experiência o caminho das 33 vértebras até chegar ao Gólgota, o lugar do crânio, para que todos pudéssemos realizá-lo no momento oportuno. Conhecido como o Cordeiro de Deus, no livro do Apocalipse é referido pelo nome do leão da tribo de Judá. Os 7 selos, chakras ou rodas são os degraus distribuídos ao longo da coluna espinhal que devemos furar e abrir para libertar a alma e fundir-se com o espírito. Cada selo está diretamente ligado a uma das coberturas sutis e ao mesmo tempo é representado em todas as outras. Os selos têm uma forma muito parecida com a de um diabolo, ioiô. O centro está no meio da coluna e os cones estão orientados um voltado para frente e o outro para trás. Se uma vedação for fechada ou demasiado aberta, criará desequilíbrios nas coberturas sutis e acabará por afetar a saúde do corpo físico. Impedirá, então, a livre circulação da energia vital e impedirá o trabalho de reestruturação permanente que a luz vibral faz nos envelopes do ovo da alma. Aqui vemos a localização dos 7 selos.
Recordemos que a raiz de cada selo é colocada dentro da coluna e não na superfície frontal, como às vezes pensamos. Expliquemos que aspectos se manifestam em cada um deles e quais são as inclinações que podem impedir a sua abertura. Primeiro selo, Muladhara, terra, glândulas sexuais. É a base que sustenta a coluna, o centro de ação e a vontade que nos torna presentes no corpo físico. Representa o anseio por segurança e ambição material em geral, como trabalho, família, alimentação, etc. Está bloqueado por causa do medo de materializar-se, totalmente causado pela repressão ou culpa. Se está fechada, dificulta a desconexão dos pensamentos comuns, causa falta de clareza mental e falta de sensibilidade para consigo mesma e para com os outros. Além disso, quando fecha, evita que nos sintamos confortáveis e enraizados onde quer que estejamos. Segundo selo, Svadhisthana, água, glândulas adrenais. É a base do ego e o gerador da energia vital. O medo de ser e de se expressar acorrenta-o. Esconde o poder do inconsciente, é a base da criatividade e da capacidade psicológica de superar a morte. Se estiver fechada, sofreremos ansiedade e problemas com a sexualidade, negaremos o prazer e sentiremos rejeição e vergonha nos relacionamentos. É o centro do desejo material, psíquico e espiritual. Quando está aberta, dissolvemos o apego às tendências passionais. Terceiro selo, Manipura, fogo, pâncreas. É o plexo solar, o acumulador de prana e base do subconsciente. Divide o corpo entre a zona visceral da barriga e a zona aérea do peito. Ela se encarrega de administrar o sistema linfático, do qual depende a maioria das funções do corpo, e também o ponto onde a mente parasitária se agarra. Neste centro está o ego ou personalidade como a mente racional e, quando está fechada, tendemos à acumulação material, orgulho, vício, agitação, desejo de controle, raiva e todos os tipos de violência. Quando está aberto, nos libertamos das doenças, dominamos o fogo vital e nos aproximamos da zona aérea de amor e sabedoria. Quarto selo, Anahata, ar, glândula timo. É o centro da alma, o amor, o sentimento e o ponto de união do feminino masculino ou do atual céu-terra. Permite-nos voar e transformar emoções negativas em amor divino. Dos três corações, físico, energético e espiritual, o quarto selo é o coração energético que fornece a base para o despertar do coração de Cristo. É o centro da interiorização, inspiração e harmonia. Quando está fechado, experimentamos a dúvida entre compromisso ou ruptura e o superficial gostar ou não gostar. Pode levar-nos à impotência, preguiça, sono excessivo, ódio, inveja ou crueldade. Se estiver aberto, a alma se enche de alegria, amor, alegria e satisfação interior, que são os trampolins para os planos superiores. Quinto selo, Vishuddha, éter, tiroide e paratiroide. É o selo purificador que transforma veneno em mel e nos identifica com a divindade que somos. Nele estão muitos pontos de passagem e reversões da consciência efêmera ao espírito. Dirige a exteriorização da energia vital e estabiliza os ossos do esqueleto. Quando fechado, ele obstrui a expressão oral e a manifestação da própria verdade, levando a sentimentos de tristeza ou falta de realização. Aberto, nos oferece as mais altas capacidades criativas e de comunicação e abre o caminho para a libertação da alma. Sexto selo, Ajna, o verbo, a palavra criativa Om, glândula pituitária. Significa centro de controle e está relacionado com a glândula pituitária e o bulbo espinhal. É o centro mental e também o centro da inteligência pura, o olho do conhecimento transcendente. É o selo onde são ativadas as forças espirituais inferiores, como a clarividência, a visão da aura e outras capacidades astrais. Quando se fecha, leva a julgar os outros, a manipular, a controlar a mente e a manter pontos de vista duplos. Projeta-nos nas ideias e desejos do nosso mundo ilusório.
podemos evitar poderes duplos seguindo o caminho da coroa e recebendo a luz do Espírito Santo, que nos dá as mais elevadas virtudes espirituais e dons da luz de Cristo. Sétimo selo, Sahasrara, o vazio silencioso, glândula pineal. O sétimo é o selo que transcende os 6 anteriores, é a coroa e o ponto onde enviaremos a energia prânica nos exercícios de Kriya Yoga. Está ligada à última camada causal que conduz à iluminação da alma na luz dourada. Todos os selos são encontrados e resumidos no sétimo, onde experimentamos a alegria e o vazio silencioso. Abre as portas para que nos fundamos com o corpo da eternidade e as 5 novas frequências que incorpora até chegarmos ao número 12. Estes são os 7 degraus do canal central ou Sushumna que se encontram na coluna vertebral. A energia ascendente da serpente Kundalini, que repousa na base do primeiro selo ou é entretida entre o segundo e o terceiro selos, será elevada e perfurará todos os chakras até que saia pelo sétimo selo acima da cabeça. Ao mesmo tempo, a energia que desce da pomba, o Espírito Santo, que penetra da coroa, descerá pelo Sushumna, preparando o canal central para o encontro das duas energias. Como Cristo disse no Evangelho de João 13:14 e em Mateus 10:16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede astutos como serpentes e inocentes como pombas. O que parecia puramente simbólico é uma realidade palpável a se manifestar em nós. Tornar-se humilde e inocente como uma criança para receber o Espírito Santo em forma de pomba e ser vivaz o suficiente para elevar a energia da Kundalini, perfurando os 7 selos até a coroa. A primeira é a descida do Espírito Santo, os perigos da Kundalini e a perfuração do corpo causal. Agora conhecemos as duas energias que devemos unir. A serpente Kundalini ascendente, representada pela energia masculina do Shiva, com Shakti ou Espírito Santo, a energia feminina descendente. É importante respeitar uma ordem específica na sua ativação, porque hoje nos encontramos em circunstâncias totalmente excepcionais e diferentes das dos yogis antigos há 100 ou 2000 anos. Naquela época, a abertura de Gaia às radiações de luz azul, ultravioleta ou gama não existia e, portanto, um grande esforço teve que ser feito para elevar a Kundalini. A maioria dos que conseguiram isso acabaram presos nas forças inferiores da alma, que hoje já não fazem mais sentido. Os dons, carismas e poderes superiores do Espírito Santo são nos dados pela simplicidade, humildade e abandono à luz. Agora as aberturas para o fogo vibral acontecem espontaneamente em questão de segundos. Portanto, se quisermos fazer o trabalho consciente para ajudar a elevar a energia da serpente, devemos primeiro abrir-nos à luz azul, abraçando o Espírito Santo e o Cristo. É a sua vibração que deve descer primeiro, perfurando os selos até a base da coluna. Deixaremos que a pomba pegue a cobra que repousa no primeiro selo, e então eles se erguerão juntos até a fontanela, moleiras. Se apenas elevamos a energia da Kundalini sem a descida do Espírito Santo, corremos o risco de permanecer nos poderes espirituais inferiores, a energia limitada e dual dos corpos sutis. Quando a vibração azul do Espírito Santo entra pela cabeça, ela começa a abrir as cápsulas do sexto e sétimo selos. Este passo já é um primeiro abandono à vontade do Espírito. Daqui, descerá pelo Sushumna e perfurará as bainhas de todos os outros chakras. Quando chegar ao segundo selo, há uma limpeza intensa e as memórias pessoais desnecessárias são eliminadas, podendo manifestar momentaneamente algumas patologias nos dentes. Finalmente há as águas de cima, o fogo do Espírito Santo, com a serpente Kundalini descansando na área do sacro, esperando para fazer entrar em ebulição as águas de baixo. Esta união é o casamento do fogo do céu e do fogo da terra. Então a serpente e a pomba poderão ascender juntas pelo canal central, ativando as novas virtudes do corpo da eternidade.
A pomba terá preparado o caminho e a energia ascendente tomará uma nova oitava vibratória. A serpente se fundirá com a onda de vida, a energia que vem do coração da terra e penetra através dos pés, e se levantará enchendo todo o corpo com o fogo da vida. Neste caso não estaremos vivendo uma elevação da Kundalini habitual, mas do conjunto de vibrações que acompanham e guiam a serpente, a pomba e a onda de vida da Mãe Gaia. Quando esta elevação acontece, calcinam-se todas as linhas predadoras dos 3 primeiros chakras e vivemos a liberação no fogo da vida eterna. Esta é a maneira de evitar a ilusão de iluminar apenas a Kundalini até ativar a hipófise e o hipotálamo, que pertencem ao cérebro reptiliano, bloqueando-nos ao nível das potências inferiores e impedindo-nos de receber as vibrações unitárias. O confinamento no ovo da alma e nos poderes astrais é um dos desvios mais difundidos hoje em dia na prática do Kundalini Yoga e de outras técnicas que podem afastar-nos, ainda que pareça o contrário, do amor divino. A serpente Kundalini deve despertar suavemente com a pomba, caso contrário, além dos numerosos desgastes que podem ser produzidos, ativaremos os poderes luciféricos e entraremos nos jogos duais e de aparência que pertencem à alma presa na matéria. Só temos de visitar alguns dos atuais centros de yoga que continuam a funcionar com as antigas instruções para nos encontrarmos quase sempre como uma estagnação no ego espiritual e um afastamento da graça e da alegria do espírito. Se não houver antes de tudo uma entrega total e abandono à luz autêntica, estas técnicas apenas reforçarão a energia vital e a ilusão de ser um personagem iluminado. Devemos iluminar-nos verdadeiramente por dentro com o amor crístico e não pseudo-iluminar-nos das sedutoras miragens dos mundos astrais. Vamos ter consciência disso agora que os cursos de yoga, reiki e várias terapias são vendidos em todo lado, o que, dependendo da forma como estão focados, reforça ainda mais a ilusão de ser uma pessoa separada da luz, a luz que sempre fomos. Em certos momentos ao longo do caminho, algumas terapias ou workshops podem ser úteis, mas tome cuidado para não parar por aí para agradar ao ego espiritual. Temos que ter a coragem de abandonar-nos à luz crística para que ela perfure e queime o corpo causal e penetre através de todas as coberturas de ovos da alma. Na última camada causal encontramos a raiz da alma, onde se guardam as memórias kármicas, que são depois transmitidas ao corpo astral e ao corpo físico para se manifestarem. O segundo e o quinto selos estão especialmente ligados a este corpo e quando chegamos ao ponto de nos libertarmos das últimas ações-reações de confinamento, pode surgir algum desconforto debaixo do diafragma e na zona do pescoço. Que as forças da inteligência de luz resolvam as últimas expressões da dualidade. Estas forças são os irmãos de luz, os guias, os anjos e os mestres que fazem parte de nós mesmos. São aspectos que gravamos no nosso ADN e só temos de nos abrir para ressoar com eles para o provar. Podemos ajudar-nos uns aos outros dizendo: eu acolho a vibração do Cristo na unidade e na verdade. Abro-me a bênção do manto azul do Arcanjo Miguel. Premissas básicas e exercícios introdutórios. A abertura da alma. Acabamos de ver os 7 passos que compõem o ovo da alma, bem como as vibrações do céu e da terra que passam por nós. Agora vamos dar uma série de premissas e exercícios anteriores para que o trabalho prático que vamos realizar seja verdadeiro e eficaz. A coisa mais importante é não emitir pensamentos negativos sobre ninguém, não julgar e amar o nosso pior inimigo. Este é o primeiro passo para a verdadeira mestria que não pode ser alcançada meditando durante 3 horas ou fazendo uma atividade considerada espiritual. A verdadeira maestria consiste em não emitir pensamentos contrários à vontade do Cristo e em amar todas as criaturas, ainda mais aquelas que nos prejudicaram. Obter o domínio da atenção e da respiração em cada momento para manifestar a presença viva da luz. Não se trata de viver experiências magníficas durante meia hora de meditação e depois cair na personalidade como se nada tivesse acontecido.
A verdadeira maestria é adquirida segundo a segundo em nossas vidas diárias e em todos os relacionamentos que temos com os outros que nós estabelecemos. Prática de uma higiene simples no canal central para garantir a circulação adequada dos nadis ou veias de energia que correm através dos corpos sutis. O fluxo ascendente e descendente é extremamente importante para que a zona visceral do ventre e a zona aérea do tórax funcionem ao mesmo tempo. Desse modo evitaremos que o plexo solar e o diafragma se contraiam, dividindo-nos em dois e prendendo nossa consciência no parasita mental emocional. Podemos sentir ou imaginar o canal central da coluna, entre o períneo e o topo da cabeça, como se fosse um tubo de luz dourada cheio de energia solar e calor. Então, com a ajuda da respiração, vamos aumentar e diminuir a energia algumas vezes ao longo do canal. Uma boa qualidade postural e a manutenção da coluna vertebral reta são cruciais para que todos os trabalhos sejam eficazes. Se tivermos bloqueios nas costas ou lombares podem tornar-se obstáculos à circulação da luz dentro do canal. Será importante desbloquear a área afetada com massagens ou certas posturas que ajudem a corrigir o problema. Para iniciar as práticas, uma série de exercícios altamente recomendados para manter a boa forma física e sutis são aqueles que transmitimos do Raul Mikhail Ivanov. Estes são 8 movimentos que podemos realizar de manhã ou ao meio-dia para fazer fluir as correntes do céu e da terra. Você pode consultar o vídeo do YouTube onde você verá o Raul fazendo os movimentos, ou lê-los no livro A Nova Terra que você encontrará na bibliografia. O vídeo intitula-se A Ginástica Ensinada e Guiada pelo Mestre Espiritual Raul Mikhail Ivanov. Em seguida, explicaremos uma técnica simples para sair do confinamento da personalidade nos 3 primeiros selos e abrir-nos à vibração da alma que está no coração. As 2 partes deste exercício nos permitirão acolher as energias mais baixas abrindo a porta estreita, que é o batente da cripta. Acalmaremos as emoções e o mental, fazendo o necessário silêncio da personalidade, enquanto vamos ao peito para elevar o coração de fogo ao 7º selo e ao espírito. É imperativo submeter-se à vontade da luz, esquecer a personalidade e deixar espaço para a vibração da alma. Acolher o Espírito da Verdade é acolher o Cristo, acolher o Buda, acolher a luz autêntica. O exercício consiste em 2 partes. Quando vivemos a personalidade, passamos por momentos de luta, dúvidas e medos. Devemos ter a faculdade de reforçar a luz e caminhar para a unidade. Primeiro vamos colocar as 2 palmas das mãos à altura do diafragma, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Vamos respirar amplamente pela boca até que pouco a pouco sentimos que a respiração também passa pelas nossas mãos. Após 10 ou 15 respirações, o diafragma se expandirá e a porta estreita que conduz ao coração se abrirá. Quando a vibração aparece nas mãos, vamos chamar a atenção para a ponta do externo e fechar a boca. Então, vamos respirar várias vezes pelo nariz para conectar o plexo solar e o plexo cardíaco. Assim poderemos fluidificar a passagem da porta estreita do ego para a alma. Repetindo o exercício tantas vezes quantas forem necessárias, sentiremos como a energia sobe e desce o plexo mais e mais facilmente, permitindo que a cripta evacue para a área do coração da alma. Respirar pela boca mobiliza a área da barriga e libera a personalidade, enquanto que respirar pelo nariz corresponde à respiração da alma e do coração. 2. Uma vez que tenhamos recuperado a circulação entre o plexo solar e o plexo cardíaco, podemos passar para a segunda parte que serve para estabilizar a energia no coração. Ela nos permitirá concretizar a passagem do ego para a alma e focalizar o coração para o espírito, desde que a porta estreita esteja aberta e tenhamos acalmado a personalidade. Caso contrário, não sentiremos nada. Colocaremos a palma da mão direita sob a clavícula esquerda e a palma da mão esquerda sob a clavícula direita.
Respirar suavemente pelo nariz e manter esta posição irá reforçar a vibração do coração e conectá-lo ao sétimo selo. Vamos facilitar a passagem da personalidade para a alma e acolher a vibração do espírito em nosso coração. Se olharmos, esta postura é em que muitos faraós estão representados, entre eles Akhenaton. É a saudação de Orion, ou dos 24 anciãos que comentamos na parte anterior. É uma saudação entre consciências unificadas que se reconhecem mutuamente. Aqui você tem os passos para fazê-lo e, como vemos, a quarta postura corresponde à posição que acabamos de descrever na segunda parte do exercício. Agora temos uma boa base para passar para as próximas partes do livro. Há 3 abordagens diferentes e ainda assim compatíveis para a luz. 2 são baseados em exercícios práticos e o último é um salto de amor da própria consciência. Na quinta parte trabalharemos na estabilização do prana com as técnicas do Kriya Yoga que nos permitirão ter a energia vital em boas condições, especialmente se estivermos em ambientes onde usamos muito ou se precisarmos fortalecê-la. No sexto trabalharemos a luz vibral do corpo da eternidade com os protocolos do Yoga Celestial para ativar as 5 novas frequências, as 12 portas e as 12 estrelas da Jerusalém Celeste. Finalmente, no sétimo, lançar-nos-emos diretamente na piscina do fogo do amor absoluto. Recordemos que as técnicas não são um fim em si mesmas, mas um meio para abordar nossa presença eterna. Cada um encontrará o como e o quando da prática mais eficaz para se recolher no interior do coração de fogo. As técnicas abrirão o caminho para nós, mas só poderemos dar o último passo com o interruptor da própria consciência e a entrega do nosso espírito às mãos do Pai. Bom trabalho, irmãos!